Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, estejam onde vocês são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada 24/1/2026, sábado, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinova, Minas Gerais, nação Brasil. Uma igreja brasileira e sempre vai ser brasileira. Vamos aqui em João, nós já chegamos em João capítulo 2. As bodas em Caná, a água feita vinho. Vocês estão assistindo o melhor canal e vocês estão assistindo a melhor igreja do mundo e os melhores vídeos e culto do mundo. Vocês estão assistindo o melhor lugar do mundo que vocês nem imaginam. Vamos lá, as bodas em Caná, a água feita em vinho. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, da Galiléia, estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tá vendo lá? Jesus chamou a Maria de mulher, tá vendo? Verdadeiramente Maria não é a mãe de Jesus, não. Tá vendo aqui? Presta bem atenção, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tá vendo? Quando fala mulher, que verdadeiramente Maria não é a mãe de Jesus, não. Tá vendo? Ele já chamou lá: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tá vendo? Presta bem atenção. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Mas presta bem atenção no versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Tá vendo? Por isso que nós chamamos de Maria como a irmã de Jesus e irmã minha também, crente no Evangelho. Mas ela não é nem minha mãe também, e ela não é nem mãe de Jesus Cristo, que o próprio Jesus confessou ali e confirmou que ela é apenas uma mulher que está ajudando Jesus. E é isso que é a diferença. Uma mulher que está preocupada em ajudar Jesus, igual a Maria sempre ajudou Jesus Cristo, por causa que Jesus é a promessa da salvação para aqueles que creem nele. Entendeu? Continuando, sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Tá vendo? Ela não achou ruim quando ele falou mulher, não. Ela gostou. Por quê? O que ela falou que a sua mãe disse aos serventes? Fazei tudo quanto ele vos disser. Tá vendo? Maria sempre obedecia tudo que Jesus falava. Maria obedecia. E não é só porque que ele nasceu do Espírito Santo na barriga dela, porque ela soube respeitar. Ela soube respeitar. Tem uma diferença. Estava ali posto 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. Encheram até em cima e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo onde viera, se bem o que sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo, em Mateus 21:12, etc. e refez. Agora vocês vão entender se Jesus mora fora de igreja mesmo. Agora, se as igrejas falsas aí, Jesus não está não, mas aqui ele está. Aqui o Pai, que é Jeová, e Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, do Salvador, está aqui. O Espírito Santo está aqui. Lá Jesus purifica o templo. Vamos lá. E estava a próxima Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, os cambiadores assentados. Tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo,
também os bois e ovelha, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam: pomba, tirai daqui estes, e não fazei da casa de meu pai casa de venda. Tá vendo, meus irmãos? Presta bem atenção, ó. Tirai, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Tirai daqui este e não façais da casa de meu pai casa de venda. Tá vendo, ó? E não façais da casa de meu pai. Presta bem atenção, ó. Casa de meu pai. O próprio Jesus ia no templo, o próprio Jesus ia na igreja naquela época, milhares de anos. Por que eu não vou estar na igreja pregando a palavra? Sim, eu vou estar pregando a palavra na igreja até a volta de Jesus e pro resto da minha vida. Porque ele mora assim dentro do templo que tem o Espírito Santo, igual aqui. Aqui o Pai e o Filho e o Espírito Santo mora. Vai tirar daqui este e não fazer da casa de meu pai casa de venda, tá vendo? Casa de meu pai. E tem a igreja. Então toma muito cuidado, meus irmãos, com falsos profetas, falsos profetisas, que fala para vocês que o Criador não mora dentro da igreja, mora assim, tá? O Pai e o Filho e o Espírito Santo mora assim. Mora para aqueles que obedecem a palavra dele. Que obedecem a palavra. Ok, que obedece a palavra. Por isso que as coisas dão certo para cá. Continuando, seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Tem gente hipócrita demais, né? Até os judeus foram hipócritas lá. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantará em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto e creram na Escritura. Tá vendo? Isso aqui é Escritura, tá, meu irmão? Tudo isso aqui é Escritura, é lei. E na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Viu? Tudo é crer, tem que crer em Jesus de verdade, não é de boca para fora não. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, tá vendo? Nem Jesus confiava naquele povo, tá vendo? Tá vendo, meus irmãos? Jesus conhece todas as coisas, tá? Se Jesus não confiava naquele povo, ele vai confiar em vocês do outro lado aí que não busca ele nem nada? Eu já falei para vocês, Jesus não é bobo não, nem Jeová não é bobo não, o Espírito Santo também não é bobo não, e pastor Simão Santo também não é bobo não. Eu sei quem é quem e quem não é. Tá vendo? Ó? Mas o mesmo Jesus não confiava neles, tá vendo? Porque a todos conheciam, tá vendo? Jesus não confiava naquele povo não. Jesus não confiava neles não, tá vendo? Presta bem atenção aqui, ó. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, tá vendo? Jesus não confiava naquele povo não. Isso é interessante, né? Jesus não confiava. Muito menos vocês do outro lado aí que não buscam ele, que não faz nada, não jejum, não consagra, não devolve os dízimos e ofertas, não faz nada para o pastor, não faz nada para o templo, não faz nada para a igreja. Sério, se vocês acham que Jesus está confiando em vocês, de jeito nenhum. Por isso que eu falo, meus irmãos, tem que para vocês chamarem a atenção de Jesus, tem que aprender a conhecer quem é Jesus Cristo. Tem que aprender a conhecer quem é Jeová, tem que aprender a conhecer quem é o Espírito Santo. E tem que aprender também a conhecer quem é o pastor Simão Santo. Porque eu sei quem é quem e quem não é. Entendeu? Igual vocês do outro lado aí, vocês acham que o pastor Simão Santo confia em vocês? Eu não, eu confio na palavra. Porque a palavra nunca me engana. Entendeu? Porque eu sei que vocês do outro lado, a maioria de vocês não obedece a palavra. Entendeu? A que segue é Jesus Cristo, que segue é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Tá vendo? Jesus não confia naquele povo não. Entendeu? Não é questão dos judeus trair Jesus não. Jesus não confiava, Jesus já dizia muito lá atrás que não confiava neles. Tá vendo? E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Tá vendo, meu irmão? Conhece tudo. Esse Jesus Cristo conhece tudo. Por isso que eu falo, cuidado. Cuidado, a Jesus ninguém engana, ninguém esconde, ninguém fica oculto. Tudo é revelado e tudo é mostrado. Por isso que eu falo a vocês do lado, tomem muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Ele está olhando tudo e está ouvindo tudo e sabe de tudo, tá?
Entendeu? Se vocês não querem passar vergonha, é só obedecer a Jesus Cristo. Que vocês do outro lado vai parar de passar vergonha. Só parar de pecar, parar de errar, tá? Aí vocês vão parar de passar vergonha nesse mundo. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Em João capítulo 2, nesta madrugada 24/1/2026, sábado, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoe somente meus inscritos, abençoe somente esta minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que são dizimistas e ofertantes, que sempre está ajudando essa obra. Amém, amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Esse vinho que ele fez não é vinho alcoólico, não, porque aqui não bebe bebida alcoólica. E mesmo se eu não fosse evangélico, não tomarei bebida alcoólica nenhuma. O que eu aprendi na vida é conservar a minha saúde e não destruir a minha saúde, né? Porque bebida alcoólica não dá vida, destrói a alma, destrói o corpo e leva para o inferno e leva para o lago de fogo, e sua vida é destruída por completo também. Queres ter uma vida de saúde igual o pastor Simão Santo tem? Abandona o pecado que vocês vão ver a diferença acontecer. Até o próximo culto e o próximo vídeo.